de Atos, hoje no estudo de número 24, nós veremos Atos 11, de 1 a 18. Você já recebeu aí no seu celular o conteúdo do nosso estudo, né? Então você pode acompanhar conosco aí. Atos 11, de 1 a 18. Algo que é um grande desafio para a igreja é a tradição. Eu sou muito apegado às tradições, embora eu não seja tradicionalista, mas eu tenho tradições que eu não abro mão de jeito nenhum, né? Mas outras a gente tem que aprender a abrir mão. E aí a gente se pergunta, qual o critério que a gente usa para substituir uma tradição por outra? Essa história de que os tempos mudaram, os tempos hoje são outros, não, isso para mim não é motivo para abrirmos mão de uma tradição. Mas o que é uma tradição? Uma ideia, uma linguagem bem simples. A tradição, ela é como uma embalagem que protege um conteúdo. Sabe aqueles comprimidos de plástico, né, que tem um pozinho dentro? Aquele invólucro, né, aquela embalagem ali, seria a tradição, e o pozinho ali dentro, o comprimido, não é comprimido, né, mas é um pozinho que está ali dentro, ele é o conteúdo, é o remédio, né? Quando é que a gente deve substituir uma tradição por outra? Quando a gente descobrir que existe uma tradição melhor ou uma maneira melhor de preservar um conteúdo. Quando a gente tem algo que preserva melhor o conteúdo que a gente quer guardar, então não há problema a gente abrir mão. Tem uma história que eu gosto de sempre contar, uma historinha, uma anedota que eu sempre gosto de contar, sobre tradição. Diz que o casal recém-casado, a moça, a esposa, querendo agradar o marido, ela foi e fez um peixe assado. Ele gostava de peixe, ela foi fazer um peixe assado para ele. E o peixe estava delicioso, e ela perguntou se ele gostou. Sim, gostei, claro. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para você. Por que você cortou a cabeça do peixe e a cauda dele, só deixou o corpo dele? Não sei, minha mãe me ensinou a fazer peixe assado desse jeito. Não sei por quê. E ele ficou encabulado com aquilo, né? E aí ele foi e perguntou para a sogra: sogra, né, a minha esposa fez um peixe delicioso e tal, assim, sensato, tal. Mas eu percebi que ela tinha cortado a cabeça e a cauda do peixe, e só deixado o corpo do peixe. E eu perguntei para ela, ela disse que fazia assim porque você ensinou ela a fazer isso. Por quê? Por que você tirou a cabeça e a cauda do peixe? Né? Você sabe que eu também não sei? Eu aprendi assim com a minha mãe. A sorte dele, que a avó estava viva ainda. E aí ele foi perguntar para a avó, né? Vó, assim, assado peixe, assim e tal, né? Por que a senhora ensinou a sua filha ensinou a sua neta a cortar a cabeça e a cauda do peixe, deixar só o corpo do peixe? Aí ela falou assim: as duas eu não sei. Eu corto porque o meu forno é pequeno e não cabe o peixe inteiro. O forno das duas é grande, não sei por que elas cortam, né? Então você vê que às vezes a gente guarda coisas que a gente não sabe nem para quê. Estava conversando com o Diácono Celso agora há pouco, né? A gente tem, nós homens especialmente, acho que isso aí é um mal de todos os homens, a mania que a gente tem de guardar parafuso, guardar pecinhas. O carro quebrou, substituiu uma peça, não guarda isso aqui, uma hora eu vou precisar disso aqui, vai dar certo para alguma coisa. E aí de repente a gente percebe que tem um quartinho na casa da gente, que é o quartinho da bagunça, né? A gente guarda um monte de coisa sem saber para quê. E às vezes a gente corre esse risco em relação a tradições. Por isso que nós não devemos ser apegados a tradições, nós devemos ser apegados ao conteúdo. E veja bem, para você não pensar que eu já estou aqui falando de vamos modificar tudo e vamos fazer tudo diferente. Não, é justamente o contrário disso que eu estou propondo, né? Às vezes a gente guarda tradições e a gente não sabe por quê. E já estava na hora da gente deixar aquela tradição de lado e ampliar os nossos horizontes, ampliar a nossa visão sobre a coisa e
ir adiante. Esse texto aqui vai falar justamente sobre isso. E eu quero mostrar para você que nesse presente trecho aqui do livro de Atos, nós vemos o desfecho de tudo que aconteceu lá no capítulo 10. Lembra do capítulo 10? A conversão de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso a Deus, temente a Deus, seguia o Antigo Testamento, mas não conhecia Jesus. Deus ouviu as orações de Cornélio e numa visão o anjo mandou que Cornélio mandasse os seus servos buscar Pedro, que estava em Jope. E aqui eu tenho alguns quadros, alguns mapas aqui. Se você quiser vir mais para frente, quem está no fundo quiser vir mais para frente para ver melhor. Esse mapa aqui tem a Palestina, tem toda a Palestina. Só que era a época dos reinos de Israel, de Judá e Israel. Então é lá do Antigo Testamento. Por isso que você não vai encontrar aqui, por exemplo, a cidade de Cesareia, onde Cornélio morava. E aí eu tive que pegar outro mapa, que é esse aqui mais atual, que fala do Império Romano, já nos dias do Novo Testamento. E aí esse mapa grandão, ele fecha o zoom, né? E fica esse pequenininho, esse roxo que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Aí do fundo você está vendo só uma manchinha, né? Depois, se você quiser vir ver aqui no mapa, né? Se vocês quiserem vir agora também, pode vir, não tem problema não. Esse roxo daí é a Palestina. Aquele roxo é tudo isso aqui, né? Pedro estava em Jope. Jope era uma das cidades mais antigas. É uma cidade antiga. Jope. Já do Antigo Testamento. Bem antes lá. Então aqui nós estamos falando aqui do ano 930 a.C., já tinha a cidade de Jope. 9 séculos antes do Novo Testamento, já tinha a cidade de Jope. Aqui estava Jope. Era aqui que Pedro estava quando Pedro recebeu a visão daquele lençol que descia do céu, com toda a sorte de animais imundos, né, para se comer. E aí então ele estava aqui. Deus mandou, né, o Senhor Jesus mandou que Pedro fosse com os servos de Cornélio para a cidade de Cesareia. Nesse mapa não aparece Cesareia, mas nesse aqui aparece. Bem aqui, ó. Bem, você não vai conseguir enxergar daí. A menos que você tenha uma supervisão, né? Mas a cidade de Cesareia fica mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então daqui até aqui, Pedro foi a pé. Faça igual o Ricardo, pode vir aqui ver. Não paga não, pode vir. Então, ele saiu daqui de Jope, só que aqui nessa época, desse mapa aqui do Antigo Testamento, não tinha a cidade de Cesareia. A cidade de Cesareia, ela surge com o Império Romano, lá no primeiro século antes de Cristo, lá no Império Romano. Então, nós ficava nessa região aqui, a cidade de Cesareia. Então, todo esse pedaço aí que você está mostrando, esse roxinho aqui? Tudo isso aqui é esse roxinho aqui. Deu muita coisa. Uma fechada, né? Você vê. Aqui é o zoom, né? Aumentou o zoom. Por isso que é bom fazer no data show, dá para fazer melhor. Né? Mais para frente a gente vai trocar. Isso é guardado? Oi? Isso guardado? Tem guardado aqui na minha biblioteca. Aliás, tem outros mapas que inclusive eu vou usar com vocês quando aqui em Atos falarmos sobre as viagens missionárias de Paulo. Aí tem todos os detalhes ali, vai ser interessante, vai ser bem legal a gente usar esse mapa. Eu só aconselho vocês a ir mais para frente, quando a gente vai usando os mapas. Vocês não vão conseguir ver. Ok, vamos lá, vamos seguindo aqui. Até aqui então, no capítulo 11, a igreja, até o capítulo 10, desculpa, até o capítulo 10 a igreja estava restrita aos judeus, era composta só de crentes judeus convertidos ao cristianismo. Mas no momento em que Cornélio recebe a Cristo como seu Salvador e é batizado, nós temos ali então a igreja indo para os gentios. E quando a liderança da igreja lá em Jerusalém ficou sabendo do que aconteceu com Cornélio e com Pedro, e Pedro estava envolvido nessa história, eles mandaram chamar Pedro. Vamos ler o texto? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus.
E aí então, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Bem, vamos entender isso aqui melhor. Então, no estudo de hoje, eu quero falar com você sobre abrindo a igreja para os diferentes, abrindo a igreja para aqueles que não são o nosso cotidiano, né? Os crentes judeus ali estavam diante dessa situação, que agora estavam vendo a igreja sendo aberta para os gentios, e isso incomodou eles, né? A comunhão dos crentes em Cristo, ela gera laços fraternais fortíssimos, e se a gente não tomar cuidado, surgem as tais panelinhas dentro da igreja. E olha, irmãos, uma igreja com panelinhas é complicado. Eu, particularmente, eu não gosto, eu não concordo, eu não sigo aquele estilo de trabalho, a igreja em células, até mesmo porque o Supremo Conselho da nossa igreja proibiu isso. Eu não gosto nem dos tais pequenos grupos ou dos grupos de afinidade, eu não gosto. Por quê? Porque a gente acaba dividindo a igreja em igrejinhas, pequenos grupos. É bem diferente, por exemplo, de uma sociedade interna, em que você junta todos os homens, e numa sociedade interna, por exemplo, na UPH, nada impede um menino igual o Tiago e o Luiz Henrique participarem. Nada impede. Você pode participar da UPH, e é até bom, porque aí um menino aprendendo com os mais velhos. Isso é bíblico, né? Mas os pequenos grupos, muitas vezes, mas tem igreja que funciona. Eu não vou entrar no mérito da questão. Até hoje, o que eu vi sobre isso é igrejas que trabalham com pequenos grupos. Quem é de um grupo dificilmente participa do outro, dificilmente tem afinidade com e isso para mim não é comunhão. Mas a igreja é muito grande, não dá para ter comunhão com todo mundo. Aí eu respondo, por isso que eu gosto de igreja pequena. Por isso que eu gosto de igreja pequena, não gosto de igreja grande por causa disso, né? E se um dia Deus me colocar numa igreja grande, eu vou redobrar minhas orações para Deus me capacitar, porque eu gosto de igreja pequena, onde eu conheço todo mundo, onde eu consigo sentir falta de alguém que não veio no domingo, onde eu consiga sentir falta de um irmão que já está há algum tempo sem vir, e opa, o que está acontecendo? Então eu gosto de igreja pequena, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, até mesmo numa igreja pequena como a nossa, é possível a gente fazer um grupo tão fechado que ninguém consegue entrar na igreja. O que eu tenho ouvido dos que têm vindo para a nossa igreja, pessoas que vêm visitar a nossa igreja, o que eu tenho ouvido é que a nossa igreja é uma igreja acolhedora. Eu louvo a Deus por isso. E que continue assim, né? Mas dá para melhorar? Dá. Temos muita coisa para melhorar ainda, né? A igreja tem que ser acolhedora, especialmente acolher aqueles que a gente vê como diferentes. Já imaginou entrando aqui na igreja um travesti? Esses dias entrou um. Ficou o culto inteiro conosco aqui. No final, a junta diaconal deu todo o amparo, toda a ajuda que precisava ser dada para ele, em nome da igreja, e ele foi embora. Mas a igreja precisa, e se ele ficasse aqui, e aí? Uma coisa é ele passar de visita, e se ele resolver ser membro da igreja? Como é que é ser no dia a dia? Pensa nisso. Então, a primeira, eu destaco aqui duas ações que nós devemos ter, né? Nós devemos ser receptivos e estender a mão e abrirmos o nosso coração a essas pessoas.
Para isso nós precisamos, em primeiro lugar, lidar com as objeções. Lidar com aqueles que se colocam contrários. A gente precisa lidar com isso. Do versículo 1 ao versículo 14, vou ler de novo ali o versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, estava aqui, cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e tua casa. Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, os que aqui são chamados de os que eram da circuncisão, não são o grupo que posteriormente surgirá no livro de Atos, conhecido como os judaizantes. Esses judaizantes foram um problema sério para Paulo, especialmente. Os judaizantes eram judeus convertidos, que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que não romperam com as tradições judaicas. Continuavam dizendo o seguinte: além de crer em Cristo, nós temos que fazer o que manda a lei de Moisés para sermos salvos. Eu creio que nós temos que obedecer a lei do Senhor, a lei que Deus deu a Moisés. Nós continuamos obedecendo a lei moral, mas não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Nós não obedecemos para a salvação, mas obedecemos para a santificação. É diferente. Mas os judaizantes diziam o seguinte: que além de Cristo você precisava fazer mais alguma coisa, e inclusive circuncidar-se, inclusive não comer certas coisas. E esses homens infernizaram a igreja de Cristo, viveram atrapalhando a igreja de Cristo. Mas aqui, esses que eram da circuncisão, não eram os judaizantes. Esses que eram da circuncisão eram os discípulos de Cristo, eram os próprios apóstolos, os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia. Quando eles ficaram sabendo dessa história, eles: que história é essa, Pedro? Você entrou na casa de um gentio, Eles não fizeram apenas algumas perguntas, como sugere o verbo arguir, Eles não só perguntaram, a palavra arguir, o verbo arguir, arguiram, aí no texto grego, a palavra no grego que é diekrimonton. Diekrimonton significa crítica severa, ferrenha. Eles fizeram uma crítica a Pedro, aquela crítica ácida. Rapaz, o que é isso? Eles
condenando Pedro mesmo, né? E por ele ter entrado na casa de homens incircuncisos. E aí do versículo 4 ao versículo 14, Pedro, esse trecho nós já estudamos ele, né, no capítulo 10, então eu não vou ficar aqui repetindo detalhes, mas apenas ressaltar aqui do versículo 4 ao versículo 14, Pedro então faz uma defesa mostrando o que aconteceu. Ele conta como foi que ele encontrou esses homens, ou como esses homens encontraram ele. Ele estava em casa orando, por volta do meio-dia, ele teve aquela visão, ele disse que foi num êxtase, né? Ele teve aquela visão e ouviu essa voz que por 3 vezes, novamente, né? Deus falando 3 vezes com Pedro, né? Aí, por 3 vezes essa voz falou com Pedro, a voz do Senhor, mandando Pedro comer, e até que então o lençol foi recolhido para o céu e a visão acabou. E aí então Pedro fala que ele fez, o texto diz que Pedro fez para eles uma exposição em ordem de todos os fatos. E para se fazer uma exposição em ordem, a forma como Pedro fez aqui, de tudo que aconteceu, Pedro teve grande paciência com aqueles irmãos que estavam se opondo a ele. Uma das coisas que a gente não tem é paciência com quem se opõe a nós. Você está fazendo algo que você tem certeza que é certo, que é o correto, e aí então vem alguém e se opõe. Eu não sei, ele estava conversando com o Diácono Celso, não sei quantos de vocês estão acompanhando aí aquela CPI da Covid, né? É uma vergonha aquilo ali é um tapa de luva na cara da gente, né? Uma indecência aquela comissão do Senado investigando da forma como eles estão fazendo, é uma indecência, né? E mexe com a gente a atitude daqueles homens, porque são pessoas que estão se opondo. Mas não era esse o caso de Pedro aqui. Pedro, esses irmãos estavam se opondo a Pedro por ignorância, por não conhecer, por não saber o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente enfrentar oposição na igreja, isso acontece, irmãos, né? Todos nós aqui, em algum momento, já passamos por isso, né? Especialmente os oficiais, quem já está mais tempo aí na frente da igreja, sabe o que eu estou falando. A gente sempre encontra oposição. A primeira coisa que a gente tem que ter, se a gente tem certeza de estar fazendo a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter paciência. Paciência para instruir, para que as pessoas, ao serem instruídas, elas então possam mudar a atitude delas. Vai acontecer que mesmo depois de você instruir, você mostrar o que está acontecendo, as pessoas ainda continuarão se opondo a você, né? Mas Pedro, ele fez ali uma exposição em ordem dos fatos, de tudo que aconteceu. Ele sabia o quanto estava sendo difícil para aqueles irmãos aceitar tudo aquilo, porque ele também teve dificuldade. E olha só, foi o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele e mostrou-lhe naquela visão, e mesmo assim Pedro teve dificuldade. Senhor, como é que eu vou abandonar essa tradição? Eu fui criado a tradição judaica de não comer coisa impura, coisa incomum, imunda. Como é que eu vou fazer isso agora? É o próprio Senhor Jesus ali falando com Pedro, e Pedro teve dificuldade. Por 3 vezes, o Senhor Jesus fala com Pedro, até que a visão termine. Agora você imagina esses homens que não tiveram essa mesma visão que Pedro teve. Eram homens de Deus, servos de Deus. Quanto maior dificuldade estava sendo para aqueles irmãos que não tiveram a mesma visão que Pedro teve. Quanto maior dificuldade ela estava sendo para eles estavam tendo para aceitar essa nova situação.
Então Pedro teve muita paciência, grande paciência com aqueles irmãos. Irmãos, e às vezes na igreja o que tem faltado, especialmente para nós, liderança, é paciência com os que estão demorando um pouco mais. Demorando um pouco mais para atender, para aprender. Ou às vezes, aquele irmão mesmo que é teimoso, ele sabe o que ele tem que deixar de fazer, ele continua sendo teimoso, falta paciência para nós. Nós temos que aprender com Pedro essa paciência em ajudar os irmãos a crescerem, né? Então ele começou contando sobre a visão, depois falou sobre a chegada daqueles homens de Cornélio, com os quais o Espírito Santo também mandou que ele fosse para Cesareia, e por fim narrou o encontro dele com Cornélio em Cesareia, o qual lhe relatara detalhadamente sobre a visão que ele também tivera, e a ordem que ele recebeu do anjo do Senhor de mandar buscar Pedro em Jope. E aí Pedro foi contando detalhes de tudo isso para os apóstolos ali. Além da paciência de Pedro com os irmãos, vemos também a sua honestidade. Pedro foi honesto em admitir que também tiveram as mesmas dificuldades que eles tiveram. Como se Pedro estivesse dizendo para eles assim: irmãos, eu não recrimino vocês por terem essa dificuldade de aceitar o que aconteceu, porque eu também tive essa mesma dificuldade. Isso é honestidade. Isso é honestidade. E muitas vezes nós, líderes, não querendo, ou nós pais, né, dos nossos lares, muitas vezes nós não querendo dar a entender que também temos limitações e temos dificuldades, nós não somos honestos com os nossos irmãos. É tão bom quando, por exemplo, o pai chega para o filho e diz assim: filho, eu também estou com medo diante dessa situação. Filho, eu também tenho dificuldade nessa área. Quer ver só um exemplo que é muito comum acontecer? Problema financeiro na família. O marido é aquele marido controlador que segura tudo e faz tudo e tal, e ele não passa para a esposa e nem para os filhos que eles estão com a corda no pescoço, estão roxos, nem vermelho mais, estão tão roxos. E aí ele não quer passar para os filhos, para a família, a real situação. Os motivos podem ser muitos. Pode ser, por exemplo, vaidade. Ele vai ter que dar o braço a torcer que não foi um bom administrador. Ou ele pode ser por medo, né, porque ele tem medo da família desabar, ficar desesperada e desabar diante da situação. Pode ser por vários motivos. Mas ele não compartilha. É nessa hora que o servo de Deus, ele tem uma oportunidade de ouro para ensinar os filhos deles, não só como resolver problemas, mas acima de tudo a confiar em Deus. Se ele chegasse para a família e dissesse assim: nós estamos passando por um momento financeiro difícil, a coisa está apertada, mas eu sei o que a gente tem que fazer. A gente vai orar a Deus. Todo dia nós vamos fazer uma reunião de oração aqui em casa, pedindo a direção de Deus, pedindo a orientação de Deus, e vamos interceder por isso. Ele tem uma oportunidade de ouro de ensinar os filhos dele a depender de Deus, mas só que ele não está sabendo usar. Por quê? Porque falta a ele a honestidade de mostrar para a sua família que ele também falha, ele também tem limitações. E Pedro mostrou isso para aqueles irmãos. Olha, irmãos, por 3 vezes eu ouvi a voz, e eu
Refuguei, não, na minha boca não entra coisa imunda. Mas aí Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou que isso se referia aos gentios. Eu tive a mesma dificuldade que vocês estão tendo agora. Vocês não querem receber os gentios na igreja, eu também não queria. Não veja a honestidade de Pedro, né? Ele admitiu que tiveram as mesmas dificuldades que eles, mas que, pela orientação do Espírito Santo, seu coração pôde compreender tudo o que estava acontecendo. Então, lidando com as objeções, às vezes a gente tem que mudar alguma coisa, né? E veio a calhar aí um exemplo que nós estamos passando. Por exemplo, a escola dominical, o horário da escola dominical, né? Se nós quiséssemos mudar o horário da escola dominical, já teríamos mudado. Lá no percentual nós temos 75% dizendo sim, muda, né? De manhã, escola dominical é culto à noite. E tem pelo menos mais uns 7 ou 8%, que tanto faz, pode ser de manhã quanto à noite, quer dizer, então, tanto lá quanto cá vai somar para mais de 80%. Então a gente poderia simplesmente, com um trator, passar por cima e dizer assim, não, agora vai ser assim, pronto, que a maioria decidiu. Não, mas não vai ser assim. Nós sentimos a igreja, ouvimos o que os irmãos têm a dizer, estamos ouvindo ainda, né? Alguns têm a dificuldade de mudar o horário, uma questão que já se tornou uma tradição da igreja. A nossa igreja é a única do nosso presbitério que tem todos os trabalhos concentrados na parte da noite. É a única. É uma tradição aqui já dessa igreja. E mexer com uma tradição dá trabalho, né? Mas a pergunta que a gente faz o que nós estamos guardando com essa tradição? Será que é só um conforto? A gente só vai uma vez por dia na igreja, está bom demais. Mas não é o dia do Senhor? Não é o nosso dia, é o dia do Senhor, né? E estar com os irmãos nesse dia é a coisa mais prazerosa, deve ser a coisa mais prazerosa do nosso coração. Mas vamos, né? Mas vamos com paciência, igual Pedro fez. Sejamos honestos, né? Mostrando para a igreja, irmãos, não é bem assim, né? Vamos, né? Temos também as nossas dificuldades, temos também as nossas limitações, mas nós precisamos ter essa honestidade de admitir as nossas dificuldades e também foram e estão sendo tratadas pelo Espírito Santo, bem como também termos paciência com os nossos irmãos que ainda não encontraram alguma dificuldade com relação ao assunto. Ainda não conseguiram lidar com isso. Nós precisamos ter essa paciência também. Eu não estou propondo nenhuma mudança na igreja, que vamos pintar a igreja de preto, vamos fazer fumacinha na hora do louvor, não. É isso não. Só estou propondo aqui para os irmãos o seguinte: a gente precisa estar atento para a gente preservar o que é inegociável. O que é inegociável. E o que pode ser mudado, substituído por algo melhor, façamos. Façamos com cuidado, mas façamos. E isso com o objetivo de glorificar a Deus e de edificar a igreja. Agora, trazendo a coisa mais para o pessoal, você é paciente com aqueles que ainda não atingiram o mesmo estágio que você atingiu na fé? Será que você não está exigindo de bebezinhos que eles corram como você já está correndo? Você se preocupa em mostrar-lhes com a maior clareza possível o que Deus tem feito em sua vida e também pode e quer fazer na vida deles? Não tenha receio de mostrar-lhes que você também tinha suas dificuldades e que estas foram superadas no momento em que o Espírito Santo lhe mostrou a palavra de Deus, na palavra de Deus, um novo rumo para a sua vida.
Por fim, irmãos, nós vemos aí que abrindo a igreja para os diferentes, nós precisamos também ver os diferentes como iguais. Verso 15 ao verso 18. Pedro diz assim no verso 15: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Neste versículo há uma expressão muito importante aqui. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. A mesma obra que o Espírito Santo realizou na vida dos apóstolos, lá em Atos 2, e na igreja em Jerusalém, agora ele estava realizando na vida dos gentios, na igreja entre os gentios. Assim como o Espírito Santo viera sobre eles no dia de Pentecostes, agora vinha sobre os gentios. A única diferença foi que com os discípulos lá em Pentecostes, em Atos 2, eles estavam em oração, e aqui na casa de Cornélio eles estavam ouvindo a pregação da palavra de Deus, e a pregação nem terminou. Abruptamente o Espírito Santo interrompe a pregação ali e desce sobre Cornélio e os seus, né? Além disso, Pedro lembrou-lhes das palavras do próprio Senhor Jesus. No verso 16 diz assim: então me lembrei, né? Agora que ele está relatando a experiência dele, quando ele viu o Espírito Santo vindo sobre os gentios, ele diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor, que disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? A bem da verdade, isso mostra outra ação do Espírito Santo prometida pelo Senhor Jesus lá em João 14, 26. Lá o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria em todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. E aqui Pedro está dizendo: eu me lembrei, quando eu vi a cena ali, o Espírito Santo me fez lembrar das palavras do Senhor Jesus. E foi justamente isso que aconteceu ali, e Pedro relatou. Aqui é importante corrigirmos um erro que é cometido quando muitos afirmam um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Os nossos irmãos pentecostais, eles falam dessa tal segunda bênção que você recebe depois que você recebeu a Cristo como seu Salvador. Você vai esperar algum tempo em oração, e aí quando você estiver ali em oração fervorosa, o Espírito Santo virá sobre você e você será batizado pelo Espírito Santo, orará em línguas, e você vai ser batizado pelo Espírito Santo com fogo. Irmãos, na Escritura, quando João Batista fala sobre o batismo com fogo, ali não é o Espírito Santo. Batismo com fogo, ali significa o juízo de Deus contra o pecado. Se você ler lá o texto em que João Batista fala sobre isso, você vai ver nitidamente ali em Mateus, João Batista falando do juízo de Deus contra o pecado. Os crentes, os filhos de Deus, seriam batizados com o Espírito Santo, e os ímpios seriam batizados com fogo, ou seja, punidos com a justiça de Deus. E aí os nossos irmãos pentecostais pegam esse texto lá de Mateus 3, 11 e 12, e falam que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Irmãos, toda vez que fogo caiu do céu foi juízo de Deus, não foi obra de salvação, não. Toda vez que o fogo veio do céu foi o juízo de Deus. Você pode ver todas as passagens na Bíblia que falam, mostrando que Deus mandou fogo do céu. Você tem Sodoma e Gomorra, você tem Nadab e Abiú, você tem Uzá, você tem vários outros, Elias, os profetas de Baal. Toda vez que veio fogo do céu foi o juízo de Deus contra o pecado. Então, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, tudo bem, mas com fogo, Deus me livre. Deus me livre disso. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Nesse texto nós vemos também outro equívoco dos nossos irmãos
pentecostais. Eles falam o seguinte: depois que você recebe a Cristo como Salvador e é batizado, né, recebe o batismo, né, com água, né, símbolo da obra do Espírito Santo, passará um tempo, você será batizado com o Espírito Santo. Mas se você pegar a vida de Cornélio, você vai ver que isso aí já não é uma regra. Cornélio estava ouvindo a palavra de Deus junto com os seus, quando o Espírito Santo caiu sobre eles e eles passaram a orar em línguas. Somente depois disso, Cornélio e os seus foram batizados com água e creram em Cristo Jesus e foram batizados com água. Então, mais um texto aqui que põe por terra essa ideia de segunda bênção. O que acontece na vida do crente é, no dia da sua conversão a Cristo, você é selado com o Espírito Santo, e este selo do Espírito Santo, você pode chamá-lo de batismo com o Espírito Santo, não tem problema. O que vai acontecer depois disso é a santificação, o enchimento do Espírito Santo na sua vida, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Observe, meu irmão, que ser cheio do Espírito Santo não é você orar uma língua que ninguém entende, nem mesmo você. Ser cheio do Espírito Santo não significa sair rodopiando, girando aqui no templo e dizer que está cheio do Espírito Santo. Não. Ser cheio do Espírito Santo é mostrar o fruto do Espírito Santo na sua vida. O crente em Cristo Jesus, ele tem paz, alegria, amor, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele tem isso na vida dele. É fato que muitas vezes a gente falha em um ou outro desses pontos. Mas o nosso alvo sempre deve ser continuar mostrando esse fruto em nossa vida. Hoje eu não fui longânimo, hoje eu perdi a paciência com meu filho, perdi a paciência com a minha esposa, e bem, então, peço perdão a Deus, peço perdão a eles, e amanhã continuarei sendo longânimo. Na aula de autoconfrontação, a última, eu falei isso para os irmãos. Não existe esse negócio de eu vou tentar obedecer, não, eu vou tentar de novo. Não existe isso. Deus não manda a gente tentar, Deus manda a gente fazer. Deus manda a gente fazer. Falhei, continuo fazendo. Tropecei, levanto, peço perdão a Deus, me arrependo e continuo fazendo o que eu estava fazendo lá, as obras do primeiro amor. Não é tentar, é fazer, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é mostrar na sua vida o fruto do Espírito Santo. É assim que você mostra que você é cheio do Espírito Santo, tá? A preposição aí, com, no batismo, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, tanto no batismo de João, quanto no batismo do Espírito Santo, confirma isso. Então, nós não estamos aqui falando quando aqui no texto Pedro fala, né, citando as palavras de Jesus, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Veja bem, João, na verdade, batizou com água, e viria o Espírito Santo que os batizaria, eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aí as pessoas pensam assim, então o contrário de água é fogo. Então o Espírito Santo, João batizava com água, o Espírito Santo batiza com fogo. Não. Observe aí na frase, você vai ver lá no verso 16, ele diz assim: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O fogo não é o contrário da água. O fogo é outra coisa. O fogo é o juízo de Deus. O oposto aqui do batismo de João, ou o que diferenciaria os dois tipos de batismo, o batismo de João era com água, o de Jesus era com o Espírito Santo.
O batismo de Jesus é com o Espírito Santo. No momento em que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela recebe também o Espírito Santo na vida dela. E a conclusão que Pedro chegou não poderia ser diferente. Ele diz no verso 17: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Essa declaração de Pedro aqui, ela é muito importante. Pedro não somente estava convencido por Deus, como também impedido de fazer algo diferente do que ele fez. Ele não podia fazer outra coisa. Ele falou: como eu poderia me colocar contra Deus? Deus me mostrou, Deus me disse que era para fazer aquilo. Como eu poderia fazer diferente? Eu vi aqueles irmãos ali sendo convertidos a Cristo, sendo batizados com o Espírito Santo. Como eu não poderia recebê-los pelas águas do batismo? Eu não poderia fazer outra coisa. Ele deveria obedecer e pronto, e foi o que ele fez. Ele só tinha diante de seus olhos o fato de que em Cristo, quer judeus, todos, quer judeus, quer gentios, são um só corpo, e todos são alcançados com a mesma graça. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles lá no início, agora descia sobre os gentios. O mesmo dom, o Espírito Santo que eles receberam, também fora concedido aos gentios. Por esta razão, os diferentes devem ser tratados como iguais a partir do momento em que a graça de Deus os alcançar. Vai ver só? Tire a graça de Deus da sua vida. Qual é a sua diferença para os pecadores que estão lá fora agora? Nenhuma. Coloque na vida daqueles pecadores a graça de Deus, a mesma graça que está sobre a sua vida. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Aos olhos de Deus somos iguais. Aos olhos de Deus somos iguais. Aqui ainda destacamos outra verdade em relação ao batismo. Os que afirmam haver uma tal segunda bênção, foi o que eu expliquei agora há pouco, o batismo com o Espírito Santo seguido do dom de línguas, os pentecostais falam muito isso, você é batizado com o Espírito Santo e logo em seguida você ora em línguas. Então, se você não ora em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Eu já ouvi testemunho, eu já vi relatos de irmãos que eram do meio pentecostal dizendo assim: pastor, eu me sentia o pior dos seres humanos. Eu tinha certeza da minha salvação, tenho certeza da minha salvação em Cristo, mas porque eu não conseguia orar nas línguas que eles oravam lá, e eles diziam que eu não era batizado com o Espírito Santo, aquilo me fazia um crente de segunda classe, aquilo me fazia ser inferior. Irmãos, se estamos no corpo de Cristo, se somos salvos, selados com o Espírito Santo, a única coisa diferente será a função que cada um vai executar. Mas em termos de valor, aos olhos de Deus, somos o mesmo valor. A função de cada um no corpo é diferente. Paulo vai dizer isso lá, Acaso todo o corpo é ouvido, é todo olho, é todo mão? Não. Existem vários membros diferentes, e a igreja é assim. Nessa pequena fração da igreja que nós temos aqui, nós temos veteranos, crianças, temos maduros na fé, aí há muito tempo, outros que estão começando agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos iguais em termos de valor. Mas para esses que afirmam essa tal segunda bênção, o dom do Espírito Santo, com o dom de línguas, dizem que tal coisa acontece após o sacramento do batismo, quando a pessoa publica a sua fé em Cristo. Mas aqui no caso de Cornélio, como eu disse, foi justamente o contrário. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, orou em línguas e depois é que ele confessou a sua fé em Jesus e foi batizado.
Diante dessas palavras de Pedro, a resposta dos apóstolos, aliás, você pode ver isso lá no versículo 46 a 48, né, do capítulo 10. Né, Pedro falando isso, relatando, né, que ele só batizou eles depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Olha lá, no versículo 46 a 48 do capítulo 10. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Você vê que eles batizaram depois que eles haviam recebido o Espírito Santo. Eu duvido que alguma igreja evangélica hoje faça o contrário, faça desse jeito, né? Essas igrejas, as igrejas pentecostais, elas jamais batizarão alguém depois de ter recebido o Espírito Santo. Primeiro, ele é batizado com água, é recebido na igreja, aí depois que ele, segundo eles, recebe o Espírito Santo. Eles inverteram. Isso para mostrar para nós que essa história de segunda bênção não é bíblica. Os nossos irmãos pentecostais, infelizmente, estão errados, né? Diante dessas palavras de Pedro, a resposta dos apóstolos e irmãos judeus foi que, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O resultado da paciência, da honestidade e da obediência de Pedro a Deus levou aqueles irmãos a se apaziguarem em seus corações pelo fato de que ao receberem na igreja os gentios convertidos a Cristo, eles não estariam pecando contra Deus e por esse motivo poderiam estar em paz diante de Deus. Eles estavam, a expressão aqui que diz que apaziguaram, né? Com essas palavras eles se apaziguaram, mostra para nós que eles estavam de fato perturbados com essa história de gentios entrando na igreja. Eles ficaram perturbados, aquilo ali mexeu com eles, tirou o sossego deles. Mas diante do que Pedro falou e relatou para eles ali, eles então apaziguaram o coração deles diante de Deus e entenderam o seguinte: Deus abriu a porta para os gentios. Deus abriu a porta da igreja para os gentios. E aí eles mesmos dizem isso, né? Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles entenderam então que era Deus que estava agindo ali, era a obra do Senhor Deus na vida deles. É Deus quem concede ao pecador o dom do arrependimento, e uma vez concedido este dom, o pecador passa a crer em Cristo e no Evangelho, e dessa forma passa a viver. O arrependimento e a fé são simultâneos. Quando a pessoa ela é convertida a Cristo Jesus, ao mesmo tempo que ela sente-se arrependida dos seus pecados, ela também passa a ter fé em Cristo Jesus. As duas coisas trabalham juntas no coração da pessoa. Cristo coloca a fé no coração da pessoa, vivifica a pessoa com fé. E ao mesmo tempo que essa pessoa recebe o dom da fé, também recebe o dom do arrependimento, né? Não se tem um sem o outro, mas ambos atuam juntos no coração da pessoa e resultam em vida, na vida eterna. Para que nenhum sentimento pecaminoso de superioridade em relação a alguém tome conta do seu coração, você precisa se lembrar o tempo todo de que todos os filhos de Deus foram alcançados pela mesma graça, unificados pelo mesmo Espírito Santo. Lembre também aos demais irmãos que estiverem passando por alguma dificuldade nesse assunto. Mostre-lhes
que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus são um só corpo. Nós precisamos, irmãos, olhar uns para os outros e lembrar que nós somos um corpo, nós somos um organismo vivo, nós somos a igreja de Cristo. E um braço não pode crescer mais do que o outro. Os dois têm que crescer com uma certa simetria, né? Crescer juntos. Uma perna que cresce mais do que a outra, o corpo fica manco. Até anda, mas anda manco. As duas pernas têm que crescer juntas. Nós, como crentes em Cristo Jesus, como membros do corpo de Cristo, devemos trabalhar para ver toda a igreja de Cristo crescendo de forma completa. O que Deus quer que nós façamos? 3 ações de Pedro aqui devem ser ressaltadas: a paciência, a honestidade e a obediência. Paciência para ajudar outros irmãos a crescerem no conhecimento de Deus. Honestidade em admitir as próprias fraquezas, mostrando que em Deus tais fraquezas são superadas. E obediência a Deus, especialmente quando oposição dentro da igreja se levantar contra nós. Nosso objetivo não é vencer os irmãos que se opõem a nós, mas sim ganhá-los para a sensatez em Cristo Jesus. Lá em Mateus 18:15, o Senhor Jesus falando sobre: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ele falou, venceste o teu irmão. É diferente. Ganhar e vencer é diferente. Vencer significa eu fui o vencedor. O ganhar, não. Você se torna meu companheiro. Você não é o derrotado da história. Você agora é meu aliado. Você é meu aliado. Quando a gente vence, a gente fica sozinho. Quando a gente ganha, a gente caminha junto. Né? Lá em 1 Coríntios 9, 19 a 22, Paulo fala, né? Fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de judeu para com os judeus, fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Paulo ali estava dizendo o seguinte, ele não estava dizendo que ele estava dando tiro para todo lado e era um vira-casaca, não é isso que ele estava dizendo. Muitas pessoas pegam essas palavras de Paulo e hoje dizem assim, não, eu tenho que fumar maconha para poder ganhar um maconheiro para Cristo, né? Eu tenho que me prostituir para ganhar quem se prostituir para Cristo. Não é nada a ver. Mas tem gente que pensa que é isso. Ah, mas Paulo fez isso. Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu fiz de tudo para ganhar alguns para Cristo. Mas ganhar no sentido de eu convenci eles do erro deles e trouxe eles para junto de mim. Na igreja de Cristo, meus irmãos, a gente sempre vai ter essa dificuldade, sempre teremos atritos, sempre teremos trombadas, né? Você já tropeçou no seu próprio pé? Mas são os 2 pés seus, por que você tropeça? Né? Na igreja de Cristo às vezes acontece isso. Às vezes um pé tropeça no outro, um irmão tropeça no outro, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Para manter a união do corpo. Lá em 1 Coríntios 12, 13, está escrito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso aqui deveria acabar na igreja de Cristo, acabar com disputas. Irmão, disputa é coisa de ímpio. Na igreja de Cristo a gente tem que incentivar a cooperação, o companheirismo, a solidariedade. Acho que todos nós aqui, quando criança, nas nossas igrejas, a gente tinha as gincanas na escola dominical, e aí ia fazendo lá os pontinhos, né?
aí no final quem ganhava o presente e tal. E a gente fazia de tudo para passar todo mundo, né? Fazia de tudo para sair na frente de todo mundo, para poder ganhar o prêmio. Com isso a gente incentiva a disputa, a gente incentiva isolamento, a gente incentiva egoísmo, trapaça. Na Igreja de Cristo essas coisas não deveriam existir. A gente deve, sim, estimular um ao outro naquilo que glorifica a Deus, naquilo que exalta a Deus. Precisamos nos empenhar para manter as portas da igreja abertas para aqueles que são diferentes, a fim de que sejam recebidos no corpo de Cristo e se tornem um só corpo, um só povo conosco. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, hoje e sempre.